O livro de Jasher, parte 22, capítulo 85. Os cananeus preparam para lutar contra Israel. 1. E o rei Arad, dos cananeus, que habitava ao sul, soube que os israelitas tinham vindo pelo caminho dos espias, e arrumaram as suas forças para lutar contra os israelitas. 2. E os filhos de Israel tiveram muito medo dele, pois ele tinha um grande e forte exército, de modo que os filhos de Israel resolveram voltar para Egito. 3. E os filhos de Israel desviaram-se aproximadamente a distância de 3 dias de viagem até Mazerat Ben-Yacon, pois eles estavam com muito medo por causa do rei Arad. 4. E os filhos de Israel não iriam voltar para seus lugares, e permaneceram em Ben-Yacon por 30 dias. 5. E quando os filhos de Levi viram que os filhos de Israel não iriam voltar atrás, eles tiveram ciúmes por causa de Deus, e levantaram-se e lutaram contra os israelitas, seus irmãos, e mataram uma grande quantidade deles, e os obrigaram a voltar para seu lugar, no Monte Ua. 6. E quando voltaram, o rei Arad ainda estava arrumando seu exército para a batalha contra os israelitas. 7. E Israel fez um voto, dizendo: se tu entregares este povo nas minhas mãos, então eu destruirei totalmente as suas cidades. 8. E Deus ouviu a voz de Israel, e entregou os cananeus em suas mãos, e eles destruíram totalmente as suas cidades, e chamaram o nome do lugar Ormá. 9. E os filhos de Israel partiram do Monte Hor e acamparam em Obote, e eles depois partiram de Obote e acamparam-se em Iebarim, na fronteira de Moabe. 10. E os filhos de Israel foram a Moabe, dizendo: vamos passar agora pela tua terra em nosso lugar. Mas os filhos de Moabe não deixaram os filhos de Israel passarem pelas suas terras, pois os filhos de Moabe tiveram muito medo que os filhos de Israel fizessem a eles como fizeram a Sion, rei dos amorreus, que tinham tomado suas terras e tinham matado muitos deles. 11. Portanto Moabe não deixou os israelitas passarem por sua terra, e Deus ordenou aos filhos de Israel, dizendo que eles não deveriam lutar contra Moabe, de modo que os israelitas se retiraram de Moabe. 12. E os filhos de Israel partiram da fronteira de Moabe, e eles vieram para o outro lado de Arnon, na fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus, e acamparam-se em Sion, rei dos amorreus, no deserto de Quedemote. 13. E os filhos de Israel enviaram mensageiros a Sion, rei dos amorreus, dizendo: 14. Deixa-nos passar pela tua terra, não nos desviaremos para os campos nem pelas vinhas, iremos juntos pela estrada real até que tenhamos passado os teus termos. Mas Sion não deixou os israelitas passarem. 15. Então Sion reuniu todas as pessoas dos amorreus, e saíram ao deserto, para encontrar os filhos de Israel, e eles lutaram contra Israel em Yaas. 16. E Deus entregou a Sion, rei dos amorreus, nas mãos dos filhos de Israel, e Israel feriu todas as pessoas de Sion ao fio da espada, e vingou a causa de Moabe. 17. E os filhos de Israel tomaram posse da terra de Sion, de Aron até Iaboque, aos filhos de Amon, e tomaram todo o despojo das cidades. 18. E Israel tomou todas estas cidades, e Israel habitou em todas as cidades dos amorreus. 19. E todos os filhos de Israel resolveram lutar contra os filhos de Amon, para tomar suas terras também. 20. Então Deus disse aos filhos de Israel: não cerquem os filhos de Amon, nem atiçem a batalha contra eles, porque eu não vou dar nada para vocês de sua terra. E os filhos de Israel ouviram a palavra de Deus, e não lutaram contra os filhos de Amon. 21. E os filhos de Israel viraram-se, e subiram pelo caminho de Bazã, a terra de Og, rei de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu para encontrar os israelitas em batalha, e ele tinha com ele muitos homens valentes, e uma grande força do povo dos amorreus. 22. E Og, rei de Bazã, era um homem muito poderoso, mas Naron seu filho era extremamente poderoso, ainda mais forte do que ele. 23. E Og disse em seu coração: eis que agora todo o acampamento de Israel ocupa um espaço de 3 parsa, agora eu vou feri-los de uma só vez, sem espada ou lança. 24. E Og subiu ao monte Yaas, e daí tomou uma grande pedra, cuja comprimento era de 3 parsa, e ele colocou-a em sua cabeça, e resolveu julgá-la sobre o arraial dos filhos de Israel, a ferir todos os israelitas com essa pedra. 25. E o mensageiro de Deus veio e perfurou a pedra sobre a cabeça de Og, e a pedra caiu sobre o pescoço de Og,
que caiu por terra por conta do peso da pedra em cima de seu pescoço. 26. Naquele tempo Deus disse aos filhos de Israel: não tenha medo dele, pois tenho dado ele todo o seu povo e toda a sua terra em sua mão, e farás a ele como vocês fizeram a Sião. 27. E Moisés desceu a ele com um pequeno número dos filhos de Israel, e Moisés feriu Og com um bastão nos tornozelos dos pés e o mataram. 28. Os filhos de Israel perseguiram os filhos de Og e todo o seu povo, e eles abateram e destruíram-nos até que não havia ficado nenhum resquício deles. 29. Moisés depois enviou alguns dos filhos de Israel para espiar a Jazer, pois era uma cidade muito famosa. 30. E os espiões foram para Jazer e exploraram. E os espiões confiaram em Deus, e eles lutaram contra os homens de Jazer. 31. E estes homens tomaram Jazer e as suas aldeias, e Deus os entregou na sua mão, e eles expulsaram os amorreus que estavam ali. 32. E os filhos de Israel tomaram a terra dos 2 reis dos amorreus, 60 cidades que estavam no outro lado do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermã. 33. E os filhos de Israel partiram e foram para a planície de Moabe, que é deste lado do Jordão, na altura de Erixó. 34. E os filhos de Moabe ouviram todo o mal que os filhos de Israel tinham feito para os 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og. Então todos os homens de Moabe ficaram com muito medo dos israelitas. 35. E os anciãos de Moabe disseram: eis que 2 reis dos amorreus, Sion e Og, que eram mais poderosos do que todos os reis da terra, não puderam ficar contra os filhos de Israel, então como podemos enfrentá-los? 36. Certamente eles nos enviaram uma mensagem agora, para passar por nossas terras em seu caminho, e nós não os deixamos passar. Agora eles vão vir em cima de nós com suas espadas pesadas e destruir-nos. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel, e eles estavam com muito medo deles, e se aconselharam no que era para ser feito aos filhos de Israel. 37. E os anciãos de Moabe resolveram, e pegaram um de seus homens, Balaque, filho de Zippor, o Moabita, e o fizeram rei sobre eles. Nesse momento, e Balaque era um homem muito sábio. 38. E os anciãos de Moabe se levantaram e foram para os filhos de Midian fazer as pazes com eles, pois uma grande batalha e inimizade havia existido naqueles dias entre Moabe e Midian, a partir dos dias de Hadade, filho de Bedade, rei de Edom, que feriu a Midian no campo de Moabe, até estes dias. 39. E os filhos de Moabe foram aos filhos de Midian, e eles fizeram a paz com eles. E os anciãos de Midian chegaram à terra de Moabe, para fazer a paz em nome dos filhos de Midian. 40. E os anciãos de Moabe aconselharam-se com os anciãos de Midian, no que fazer para salvar suas vidas por causa de Israel. 41. E todos os filhos de Moabe disseram aos anciãos de Midian: agora, pois, os filhos de Israel lamberão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo, pois assim fizeram aos 2 reis dos amorreus, que são mais fortes do que nós. 42. E os anciãos de Midian disseram a Moabe: ouvimos dizer que no momento em que Sion, rei dos amorreus, lutou contra vocês, quando ele prevaleceu sobre vocês e tomou a vossa terra, ele tinha chamado Beor, filho de Anás, e Balaão seu filho, da Mesopotâmia, e eles vieram e amaldiçoaram vocês. Por isso fez a mão de Sion prevalecer sobre vocês, e ele tomou a vossa terra. 43. Agora, pois, chama também a Balaão, seu filho, pois ele ainda permanece em sua terra, e dá-lhe o seu salário, para que ele possa vir e amaldiçoar todas as pessoas de quem vocês têm medo. Então os anciãos de Moabe ouviram tal coisa, e pareceu-lhes bom chamarem a Balaão, filho de Beor. 44. Então Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou mensageiros a Balaão, dizendo: 45. Eis que é um povo que saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e me afrontam a mim. 46. Agora, pois, vem e amaldiçoa este povo, pois eles são fortes demais para mim, pois assim poderei prevalecer para lutar contra eles, e expulsá-los, pois eu soube que quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. 47. Os mensageiros de Balaque foram a Balaão, e levaram Balaão para amaldiçoar o povo que luta contra Moabe. 48. E Balaão chegou a Balaque para amaldiçoar Israel, e Deus disse a Balaão: não amaldiçoes este povo, pois são abençoados. 49.
E Balaque pediu a Balaão dia a dia para amaldiçoar Israel. Mas Balaão não deu ouvidos a Balaque por causa da palavra que Deus tinha falado a Balaão. 50. E quando viu Balaque que Balaão não aderiu ao seu desejo, ele se levantou e foi para casa. E Balaão também retornou à sua terra, e saiu dali para Midian. 51. E os filhos de Israel partiram da planície de Moabe, e acamparam a partir de Ardai na Beres-Imota até Abel-Shitim, no final das planícies de Moabe. 52. E os filhos de Israel ficaram na planície de Shitim, e começaram a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. 53. E os filhos de Israel aproximaram-se de Moabe, e os filhos de Moabe armaram suas tendas em frente ao acampamento dos filhos de Israel. 54. E os filhos de Moabe ficaram com medo dos filhos de Israel, e os filhos de Moabe tomaram todas as suas filhas e suas esposas de bom aspecto e bonita aparência, e vestiram-nas em ouro e prata e roupas caras. 55. E os filhos de Moabe sentaram aquelas mulheres à porta das suas tendas, para que os filhos de Israel pudessem vê-las e mudá-los, e não lutarem contra Moabe. 56. E todos os filhos de Moabe fizeram tal coisa aos filhos de Israel, e cada homem colocou sua esposa e filha na porta de sua tenda, e todos os filhos de Israel viram o ato dos filhos de Moabe, e os filhos de Israel voltaram-se para as filhas dos Moabitas, e cobiçaram-nas, e eles foram para elas. 57. E aconteceu que um hebreu que, quando chegava à porta da tenda de Moabe, e viu uma filha de Moabe, e a desejava em seu coração, e falava com ela à porta da tenda que ele desejava, enquanto eles estavam juntos, falando, os homens da tenda saíam e falariam com o hebreu semelhante a estas palavras. 58. Certamente você sabe que nós somos irmãos, somos todos descendentes de Loti e os descendentes de Abrão, seu irmão, por que, então você não permanece conosco, e, portanto, não come o nosso pão e nosso sacrifício. 59. E quando os filhos de Moabe os tinham forçado com seus discursos, e os seduzidos por suas palavras lisonjeiras, eles sentavam-se nas tendas deles e cozinhavam e sacrificaram para eles, e eles comiam do seu sacrifício e do seu pão. 60. Eles, então, lhes davam vinho, e eles bebiam e ficavam embriagados, e eles colocavam diante deles uma bela donzela, e ele fazia com ela como ele gostava, pois não sabia o que estava fazendo, devido a ter bebido vinho abundantemente. 61. Assim fizeram os filhos de Moabe a Israel naquele lugar, na planície de Shitim, e a ira de Deus se acendeu contra Israel por causa deste assunto. E Deus enviou uma peste entre eles, e morreram dos israelitas 24.000 homens. 62. Ora, havia um homem dos filhos de Simeão, cujo nome era Zri, filho de Salu, que se juntara com Cosbi, midianita, filha de Zur, rei de Midian, na vista de todos os filhos de Israel. 63. E Pinés, filho de Ulazer, filho de Arão, o sacerdote, viu essa coisa perversa que Zri havia feito, e ele tomou uma lança e se levantou e foi atrás deles, e perfurou-os ambos e os matou, e a peste cessou de sobre os filhos de Israel. Capítulo 86. Os midianitas são destruídos. 1. Naquele tempo, após a peste, Deus disse a Moisés, e Ulazer o filho de Arão, o sacerdote, dizendo: 2. Númere os chefes de todas as tribos dos filhos de Israel, de 20 anos para cima, e todos saíram no exército. 3. E Moisés e Ulazer contaram os filhos de Israel segundo as suas famílias, e o número de todo Israel foi de 700.730 homens. 4. E o número dos filhos de Levi, de um mês para cima, foi 23.000. E entre estes não havia nenhum homem daqueles contados por Moisés e Arão no deserto de Sinai. 5. Porque Deus lhes tinha dito que eles morreriam no deserto, pois que todos morreram, e nenhum tinha sido deixado deles, com exceção de Caleb, filho de Epuné, e Josué, filho de Nun. 6. E foi depois disso Deus disse a Moisés: dize aos filhos de Israel para vingar Midian sobre a causa de seus irmãos, os filhos de Israel. 7. E Moisés assim o fez, e os filhos de Israel escolheu dentre eles 12.000 homens, sendo 1.000 de cada tribo, e eles foram para Midian. 8. E os filhos de Israel pelejaram contra Midian, e mataram todos os homens, também os 5 príncipes de Midian, e Balaão, filho de Beor, eles mataram a espada. 9. E os filhos de Israel levaram as esposas dos cativos de Midian, com os seus pequeninos e seu gado, e todos os que lhes pertencem. 10.
e tomaram todo o despojo de toda a presa. E eles trouxeram a Moisés e Eulazer nas planícies de Moabe. 11. E Moisés e Eulazer e todos os príncipes da congregação saíram a recebê-los com alegria. 12. E eles dividiram todo o despojo dos midianitas. E os filhos de Israel tinham vingado Midian sobre a causa de seus irmãos, os filhos de Israel. Capítulo 87. Moisés nomeia Josué seu sucessor. 1. Naquele tempo Deus disse a Moisés: Eis que os teus dias estão se aproximando do fim. Toma agora Josué, filho de Num, teu servo, e coloca-o no tabernáculo, e eu falarei com ele. E Moisés assim o fez. 2. E Deus apareceu na tenda numa coluna de nuvem, e a coluna de nuvem parou na entrada do tabernáculo. 3. E Deus ordenou a Josué, filho de Num, e disse-lhe: Sê forte e corajoso, pois farás chegar os filhos de Israel para a terra que jurei dar a eles, e eu serei contigo. 4. E Moisés disse a Josué: Sê forte e corajoso, porque tu farás os filhos de Israel herdarem a terra, e Deus estará contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temais, nem desanimes. 5. E Moisés chamou a todos os filhos de Israel e disse-lhes: Vós tendes visto tudo de bom que o Deus vosso Senhor tem feito por vocês no deserto. 6. Agora, pois, observai todas as palavras desta lei, e andai no caminho de Deus, vosso Senhor. Não saiam do caminho que Deus vos ordenou, tanto para a direita ou para a esquerda. 7. E Moisés ensinou os filhos de Israel os estatutos e juízos e leis para aplicar na terra como Deus lhes tinha ordenado. 8. E ensinou-lhes o caminho de Deus e suas leis, eis que estão escritos no livro da lei de Senhor, que ele deu aos filhos de Israel pela mão de Moisés. 9. E Moisés acabou de ordenar os filhos de Israel, e Deus disse a ele: Vá até o monte Abarim, e lá você morrerá e será recolhido ao teu povo como Arão teu irmão foi recolhido. 10. E subiu Moisés como Deus lhe tinha ordenado, e ele morreu ali na terra de Moabe pela ordem de Deus, no 40º ano da saída dos israelitas da terra do Egito. 11. E os filhos de Israel prantearam a Moisés nas planícies de Moabe durante 30 dias, e os dias de pranto do luto por Moisés foram concluídos. Capítulo 88. Josué prepara o povo para passar o Jordão. 1. E foi depois da morte de Moisés que Deus falou a Josué, filho de Num, dizendo: 2. Levanta-te e passe do Jordão, Jordão, para a terra que tenho dado aos filhos de Israel, e farás também os filhos de Israel herdarem a terra. 3. Todo lugar em que a sola de seus pés pisarem pertenceram a vocês, a partir do deserto do Líbano até ao grande rio, o rio de Perat será o seu limite. 4. Ninguém poderá se levantar contra ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Apenas sê forte e corajoso para observar toda a lei que Moisés ordenou. Não se desviem do caminho, quer para a direita ou para a esquerda, a fim de que tu possas prosperar em tudo o que fazes. 5. E Josué ordenou aos oficiais de Israel, dizendo: Passem pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Prepare-se para provisões, pois em 3 dias vocês vão passar o Jordão para possuir a terra. 6. Os oficiais de Israel fizeram assim, e ordenaram ao povo, e eles fizeram tudo o que Josué havia ordenado. 7. E Josué enviou 2 homens para espiar a terra de Jerico, e os homens foram e espiaram Jerico. 8. E, ao fim de 7 dias vieram a Josué no acampamento e disseram-lhe: Deus entregou toda a terra nas nossas mãos, e seus habitantes estão amortecidos do medo por causa de nós. 9. E sucedeu que, depois disso, Josué se levantou de manhã e todo Israel com ele, e eles viajaram de Chitim, e Josué e toda Israel com ele, passaram o rio Jordão. E Josué tinha 82 anos de idade, quando ele passou o Jordão com Israel. 10. E o povo subiu do Jordão no 10º dia do 1º mês, e acamparam em Gilgal, no canto leste de Jerico. 11. E os filhos de Israel celebraram a passagem, Páscoa, em Gilgal, na planície de Jericó, no dia 14 do mês, como está escrito na lei de Moisés. 12. E o maná cessou naquele tempo, no dia seguinte da passagem, Páscoa, e não houve mais maná para os filhos de Israel, e eles comeram do fruto da terra de Canaã. 13. E Jericó estava totalmente fechada para os filhos de Israel, e ninguém saiu ou entrou. 14. E foi no 2º mês, no 1º dia do mês, que Deus disse a Josué: Levanta-te, eis que tenho dado em tua mão Jericó, com todas as pessoas, e todos os seus homens de luta devem ir à volta da cidade.
uma vez por dia, assim fareis por 6 dias. 15. E os sacerdotes tocarão as trombetas em cima, e quando vocês ouvirem o som da trombeta, todo o povo dará um grande grito, e as paredes da cidade cairão, todo o povo subirá, cada homem contra seu oponente. 16. E Josué fez conforme tudo que Deus lhe tinha ordenado. 17. E no 7º dia rodearam a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocaram as trombetas. 18. E na 7ª rodada, Josué disse ao povo: gritai, porque Deus entregou toda a cidade em nossas mãos. 19. A cidade e tudo o que ela contém será amaldiçoado por Deus, e guardai-vos do que é maldito, para que vocês não façam o arraial de Israel maldito e o perturbeis. 20. Mas toda a prata e ouro e bronze e ferro serão consagrados a Deus, e devem vir para o tesouro de Deus. 21. E o povo soprou as trombetas e fizeram uma grande gritaria, e os muros de Jericó caíram, e todo o povo subiu, cada um em frente de si, e tomaram a cidade e destruíram tudo o que estava nela, boi, homem e mulher, jovens e velhos, e as ovelhas e burros, com a ponta da espada. 22. E queimaram a cidade, apenas os vasos de ouro e prata, e bronze e de ferro, deram para o tesouro de Deus. 23. E Josué jurou naquela época, dizendo: maldito o homem que reconstruir Jericó, ele deve lançar o alicerce dela em seu primogênito, e em seu filho mais novo lhe porá as portas do mesmo. 24. E Achã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, filho de Judá, tratou traiçoeiramente nas coisas malditas, e ele pegou das coisas malditas e escondeu-as na barraca, e a ira de Deus se acendeu contra Israel. 25. E foi depois disso, quando os filhos de Israel haviam retornado da queima de Jericó, Josué enviou homens para espionar também Ai, e lutar contra ela. 26. E os homens subiram e espiaram Ai, e eles voltaram e disseram: permita que nem todas as pessoas subam contigo para Ai, deixa apenas uns 3.000 homens, e destruam a cidade, pois os homens da cidade são poucos. 27. E Josué assim o fez, e subiram com ele dos filhos de Israel cerca de 3.000 homens, e eles lutaram contra os homens de Ai. 28. E a batalha foi severa contra Israel, e os homens de Ai feriram 36 homens de Israel, e os filhos de Israel fugiram dos homens de Ai. 29. E quando Josué viu isto, rasgou suas vestes e caiu com o rosto para a terra diante de Deus. Ele com os anciãos de Israel, deitaram pó sobre as suas cabeças. 30. E disse Josué: porque ó Deus fizeste este povo atravessar o Jordão. O que devo dizer depois que os israelitas derem as costas contra os seus inimigos? 31. Agora, pois, os cananeus, os habitantes da terra, vão ouvir tal coisa, e nos cercarão e cortarão o nosso nome. 32. E Deus disse a Josué: porque tu caíste sobre o teu rosto? Sobe, retira-te, pois os israelitas pecaram, e levaram das coisas malditas, eu não vou mais estar com eles, a menos que eles destruam as coisas malditas de entre eles. 33. Então Josué levantou-se e reuniu o povo, e trouxe Urim pela ordem de Deus, e da tribo de Judá foi tomado, e Achã, filho de Carmi. 34. E disse Josué a Achã: diz-me, meu filho, o que fizeste? E Achã disse: eu vi entre os despojos uma considerável roupa de Shinar, e 200 siclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e levei-os, e eis que todas elas estão escondidas na terra, no meio da tenda. 35. E Josué enviou homens que foram e os levaram à tenda de Achã, e trouxeram a Josué. 36. E Josué tomou Achã e estes utensílios, e seus filhos e filhas, e levaram-nos para o vale de Achor. 37. E Josué queimou-os lá com fogo, e todos os israelitas apedrejaram Achã com pedras, e levantaram sobre ele um montão de pedras. Por isso ele chamou aquele lugar o Vale de Achor, por isso a ira de Deus se apaziguou. E Josué depois veio para a cidade e lutou contra ela. 38. E Deus disse a Josué: não temas, nem te espantes, eis que tenho dado na tua mão a cidade de Ai, e seu rei e seu povo, e farás a eles como fizeste a Jericó e a seu rei. Apenas os despojos do mesmo e do gado vocês tomarão como uma presa fácil para vós. Armem uma emboscada para a cidade por trás dela. 39. Então Josué fez conforme a palavra de Deus, e ele escolheu de entre os filhos de guerra 30.000 homens valorosos, e enviou-os,
E eles armaram uma emboscada para a cidade. 40. E ele lhes ordenou, dizendo: quando virdes nós fugindo deles, com astúcia eles irão perseguir-nos, vocês deverão então sair para fora da emboscada e tomar a cidade. E assim fizeram. 41. E Josué lutou, e os homens da cidade saíram em direção a Israel, não sabendo que eles estavam deitados em uma emboscada para eles atrás da cidade. 42. Então Josué e Israel fingiram-se cansados diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto, com astúcia. 43. E os homens de Ai reuniram todas as pessoas que estavam na cidade para perseguir os israelitas, e eles saíram e se afastaram da cidade. Não ficou ninguém, e eles deixaram a cidade aberta e perseguiram os israelitas. 44. E aqueles que estavam de tocaia se levantaram de seus lugares, e apressaram-se a ir para a cidade, e tomaram-na e colocaram fogo nela. E os homens de Ai voltaram, e eis que a fumaça da cidade subia aos céus, e eles não tinham meios de se retirar para qualquer caminho. 45. E todos os homens de Ai estavam no meio de Israel, alguns de um lado e alguns do outro lado, e feriram-nos de modo que nenhum deles sobreviveu. 46. E os filhos de Israel tomaram Meloche, rei de Ai, e trouxe a Josué, e Josué o enforcou em uma árvore e morreu. 47. E os filhos de Israel retornaram à cidade depois de ter a queimado, e feriram todos aqueles que estivessem no meio dela ao fio da espada. 48. E o número daqueles que tinham caído dos homens de Ai, homem e mulher, foi 12.000. Somente o gado e os despojos da cidade tomaram para si, de acordo à palavra de Deus a Josué. 49. E todos os reis do vale do Jordão, todos os reis de Canaã, ouviram falar do mal que os filhos de Israel fizeram em Jericó e Ai, e eles se reuniram para lutar contra Israel. 50. Somente os moradores de Gibeão tiveram muito medo de lutar contra os israelitas para que não perecessem, pois que eles agiram ardilosamente, e chegaram a Josué e a Israel, e disseram-lhes: nós viemos de uma terra distante, agora, portanto, façam uma aliança conosco. 51. E os moradores de Gibeão fizeram com filhos de Israel um pacto, e fizeram a paz com eles, e os príncipes da congregação juraram-lhes, mas depois souberam que eles eram vizinhos e habitavam entre eles. 52. Mas os filhos de Israel não os mataram, porque eles haviam jurado por Deus, e eles se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água. 53. E Josué disse-lhes: por que vocês me enganaram, e fizeram isto a nós? E eles responderam-lhe, dizendo: porque foi dito para todos os teus servos o que vocês tinham feito a todos os reis dos amorreus, e nós estávamos com muito medo por nossas vidas, e nós fizemos isso. 54. E Josué os nomeou naquele dia para cortar madeira e para tirar água, e ele dividiu-os como escravos para todas as tribos de Israel. 55. E Adonizedeque, rei de Salém, ouviu tudo que os filhos de Israel tinham feito a Jericó e Ai. Ele foi a Oão, rei de Hebron, e Pirom, rei de Yarmute, e a Iafia, rei de Laquis, e Deber, rei de Eglon, dizendo: 56. Sobe a mim e me ajude para que possamos ferir os filhos de Israel e os habitantes de Gibeão que fizeram paz com os filhos de Israel. 57. E eles se reuniram, e os 5 reis dos amorreus subiram com todos os seus soldados, um povo poderoso, numerosos como a areia na praia do mar. 58. E todos estes reis vieram e se acamparam diante de Gibeão, e eles começaram a luta contra os moradores de Gibeão. E todos os homens de Gibeão foram a Josué, dizendo: subi rapidamente para nós e nos ajude, pois todos os reis dos amorreus se reuniram para lutar contra nós. 59. Então Josué e todo o povo de lutas subiu de Gilgal, e Josué veio de repente a eles, e feriram os 5 reis com uma grande matança. 60. E Deus confundiu-os diante dos filhos de Israel, que os feriram numa terrível matança em Gibeão, e os perseguiram pelo caminho vai de Betoron até Maquedá, e eles fugiram de diante dos filhos de Israel. 61. E enquanto eles estavam fugindo, Deus enviou-lhes o granizo do céu, e mais deles morreram pelo granizo do que pela matança dos filhos de Israel. 62. E os filhos de Israel os perseguiram e os feriram na estrada. 63. E eles estavam ferindo-os, o dia estava declinando em direção à noite. E Josué disse à vista de todo o povo: só permaneça parado em Gibeão, e tu, ó lua, no vale de Ajalon, até que a nação tenha vingado seus inimigos. 64. E Deus ouviu a voz de Josué,
E o sol se deteve no meio dos céus, e não se apressou a pôr si, quase um dia inteiro. E a lua também parou e não saiu. 65 E não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, que Deus ouviu a voz de um homem, pois Deus pelejava por Israel. Capítulo 89. Canção de Josué em louvor. Então cantou Josué essa música, no dia que Deus tinha dado os amorreus na sua mão e dos filhos de Israel, e disse aos olhos de toda Israel: 2. Tu tens feito coisas poderosas, ó Deus, tu tens realizado grandes feitos, quem é semelhante a ti? Os meus lábios cantarão ao teu nome. 3. Meu Senhor, a minha fortaleza, meu alto retiro, eu vou cantar uma nova canção para ti, com ação de Odaion, graças, eu vou cantar a ti, tu és a força da minha salvação. 4. Todos os reis da terra te louvarão, os príncipes do mundo devem cantar a ti, os filhos de Israel se regozijarão na tua salvação, eles devem cantar e louvar o teu poder. 5. Em ti, ó Deus, que nós confiamos, diremos tu és nosso Senhor, porque foste nosso refúgio e torre forte contra os nossos inimigos. 6. Para ti, que nós choramos e não nos envergonhamos, nós confiamos em ti e fomos libertos, quando nós clamamos a ti, tu ouves a nossa voz, tu livraste nossas almas da espada, tu fizeste mostrar a nós tua graça, tu nos deste a tua salvação, alegraste os nossos corações com tua força. 7. Tu saíste para nossa salvação, com o teu braço, tu resgataste o teu povo, tu respondeste-nos dos céus da tua santidade, tu nos salvaste de dezenas de milhares de pessoas. 8. O sol e a lua pararam no céu, e tu colocaste tua ira contra os nossos opressores e colocaste teus juízos sobre eles. 9. Todos os príncipes da terra se levantaram, os reis das nações se reuniram, eles não foram levados em tua presença, no que desejavam em sua batalha. 10. Te levantaste contra eles em tua ira, e derramaste tua ira sobre eles, tu destruíste-os na tua ira, e cortaste-os do teu coração. 11. Nações foram consumidas com a tua fúria, reinos caíram por causa da tua ira, fizeste maravilhas no dia da tua ira. 12. Tu derramaste tua ira sobre eles, tua ira se apoderou deles, tu, por sua vez, colocaste a maldade deles sobre eles, e cortaste-os em sua maldade. 13. Eles espalharam armadilhas, eles caíram nelas, na rede eles se esconderam, o seu pé foi capturado. 14. Tua mão estava pronta para todos os teus inimigos, que disseram, por meio de sua espada que possuíram a terra, através de seu braço que moravam na cidade, tu encheste seus rostos com vergonha, tu trouxeste os seus ifres para o chão, tu aterrorizaste-os na tua ira, e destruíste-os na tua ira. 15. A terra tremeu e balançaste ao som da tua tempestade sobre eles, ela não reateste as suas almas da morte, e trouxeste suas vidas para a sepultura. 16. Tu perseguiste-os na tua tempestade, tu consumiste-os no teu turbilhão, tu transformaste suas chuvas em saraiva, eles caíram em covas profundas e eles não puderam subir. 17. Suas carcaças foram expulsas como lixo no meio das ruas. 18. Eles foram consumidos e destruídos na tua ira, salvaste o teu povo com o teu poder. 19. Portanto, nosso coração se alegra em ti, nossas almas se exaltam na tua salvação. 20. Nossas línguas falam a respeito das tuas forças, vamos cantar e louvar as tuas maravilhas. 21. Pois tu nos salvaste dos nossos inimigos, tu livraste-nos daqueles que se levantaram contra nós, tu destruíste-os de diante de nós, e os colocaste sob os nossos pés. 22. Assim todos os teus inimigos perecerão, ó Deus, e os ímpios serão como palha impulsionada pelo vento, e os teus amados serão como árvores plantadas junto às águas. 23. Então Josué e todo Israel retornaram ao acampamento em Gilgal, depois de ter ferido os reis, de modo que não foi deixado nenhum resto deles. 24. E os 5 reis fugiram sozinhos a pé da batalha, e se esconderam em uma caverna, e Josué procurou-os no campo de batalha, e não os encontrou. 25. E foi depois contado a Josué, dizendo, os reis foram encontrados, e estão escondidos em uma caverna. 26. E disse Josué, nomeiem os homens para ficarem na boca da caverna, para guardá-los, para que não fujam, e os filhos de Israel fizeram assim. 27. E Josué chamou a todo Israel e disse aos oficiais da batalha,
coloquem seus pés sobre os pescoços destes reis. E Josué disse: assim Deus fará todos os vossos inimigos. 28. E Josué ordenou que eles matassem os reis na caverna, e colocaram grandes pedras à boca da caverna. 29. E Josué foi mais tarde com todas as pessoas que estavam com ele naquele dia para Maqueda, e feriu-os com o fio da espada. 30. E ele destruiu totalmente todas as almas e todos os que pertenciam à cidade, e ele fez ao rei e às pessoas, o mesmo como tinha feito a Jericó. 31. E ele foi a partir daí a Libna, e pelejou contra ela, e Deus os entregou em sua mão. Então Josué feriu-os ao fio da espada, e todas as almas da mesma forma, ele fez a eles e ao seu rei, como tinha feito a Jericó. 32. E a partir daí ele passou a Laquis para lutar contra ela, e Orão rei de Gaza foi ajudar os homens de Laquis, porém Josué o feriu, ele e seu povo, até que não houvesse nenhum remanescente deles. 33. E Josué tomou Laquis e todo o povo dela, e ele fez a ela como ele tinha feito para Libna. 34. E Josué foi de lá para Eglon, e ele tomou-a também, e feriu todas as pessoas ao fio da espada. 35. E a partir daí ele passou a Hebron e lutou contra ela, e a tomou, e a destruiu-a totalmente. E ele voltou de lá com todo Israel e foi a Debir e pelejou contra ele e feriu ao fio da espada. 36. E ele destruiu todas as almas, e não deixou ninguém, e fez ao rei da mesma forma como tinha feito a Jericó. 37. E Josué feriu todos os reis dos amorreus, desde Cades-Barneazá, e tomou seu país de uma só vez, pois Deus havia lutado por Israel. 38. E Josué com todo Israel chegaram ao arraial em Gilgal. 39. Quando naquela época Jabim, rei de Chazor, ouviu tudo que Josué fizera com os reis dos amorreus, e Jabim foi para Eubate rei de Midian, e Labã, rei de Sinron, a Epau, rei de Aksaf, e a todos os reis dos amorreus, dizendo: 40. Vem depressa até nós e nos ajude, para que possamos ferir os filhos de Eusuru, Israel, antes que eles venham sobre nós e façam a nós como eles têm feito para os outros reis dos amorreus. 41. E todos estes reis deram ouvidos às palavras de Jabim, rei de Chazor, e saíram com todos os seus soldados, 17 reis, e seu povo era numeroso como a areia na orla marítima, junto com cavalos e carros inumeráveis. E eles vieram e se acamparam junto às águas de Merom, e eles foram se reunir para lutar contra Israel. 42. E Deus disse a Josué: não os temas, pois amanhã a estas horas eu vou entregá-los todos mortos diante de ti. Tu tomarás seus cavalos e seus carros queimarás a fogo. 43. E Josué, com todos os homens de guerra, vieram de repente sobre eles e os feriram, e eles caíram em suas mãos, pois Deus havia os entregue nas mãos dos filhos de Israel. 44. Então os filhos de Israel seguiram todos esses reis com seus soldados, e os feriram até não haver sobrado ninguém deles, e lhes fez Josué como Deus tinha falado a ele. 45. Então Josué naquele momento foi para Chazor e feriu com a espada e destruiu cada alma, e queimou-os com fogo. E de Chazor, Josué passou a Shiron e feriu-a e a destruiu totalmente. 46. De lá, ele passou a Aksaf, e ele fez a ela como ele tinha feito para Siron. 47. De lá, a Adulão e feriu todas as pessoas nela, e ele fez a Adulão como ele tinha feito a Aksaf e Siron. 48. E ele passou a partir deles para todas as cidades dos reis que ele havia ferido, e feriu todas as pessoas que ficaram nelas, e ele as destruiu totalmente. 49. Somente os seus despojos e gados, os israelitas tomaram para si como presa, mas todos os seres humanos foram mortos, não deixaram uma alma viver. 50. Como Deus tinha ordenado a Moisés, assim o fez Josué e todo Israel, eles não falharam em qualquer coisa. 51. Então Josué e todos os filhos de Israel feriram toda a terra de Canaã, como Deus tinha lhes ordenado, e feriram todos os seus reis, sendo 31 reis, e os filhos de Israel tomaram o país todo. 52. Além dos reinos de Sion e Og, que estão no outro lado do rio Jordão, dos quais Moisés feriu muitas cidades, e Moisés lhes deu aos Rubenitas e Gaditas e a meia tribo de Manassés. 53. E Josué feriu todos os reis que estavam além do Jordão a oeste, e deu as terras por herança às 9 tribos e a meia tribo de Israel. 54.
Durante 5 anos Josué continuou a guerra com estes reis, e deu suas cidades para os israelitas, e a terra tornou-se tranquila da batalha pelas cidades dos amorreus e os cananeus. Capítulo 90. A divisão da terra. 1. Naquele tempo, no 5º ano após os filhos de Israel terem passado o Jordão, após descansarem da guerra com os cananeus, naquele tempo uma grande e grave batalha surgiu entre Edom e os filhos de Xitim. E os filhos de Xitim lutaram contra Edom. 2. E Abianus, rei de Xitim, saiu no mesmo ano, ou seja, no ano 31º do seu reinado, com grande força e com ele os valentes dos filhos de Xitim. E ele foi para Seir, lutar contra os filhos de Esaú. 3. E Hadad, o rei de Edom, ouviu falar de sua marcha, e saiu para encontrá-lo com muitas pessoas e grande força, e engajaram-se na batalha com eles no campo de Edom. 4. E a mão de Xitim prevaleceu sobre os filhos de Esaú, e os filhos de Xitim feriram os filhos de Esaú, 22.000 homens, e todos os filhos de Esaú fugiram de diante deles. 5. E os filhos de Xitim perseguiram e alcançaram Hadad, rei de Edom, que correram atrás dele e o pegaram vivo, e o trouxeram a Abianus, rei de Xitim. 6. Abianus ordenou que fosse morto, e Hadad, rei de Edom, morreu no ano 48º do seu reinado. 7. E os filhos de Xitim continuaram sua perseguição a Edom, e os feriram com um grande abate, e Edom ficou sujeito aos filhos de Xitim. 8. E os filhos de Xitim governaram sobre Edom, e Edom ficou sob a mão dos filhos de Xitim, e se tornaram um reino a partir daquele dia. 9. E a partir desse momento eles não puderam mais levantar, e seu reino tornou-se um com os filhos de Xitim. 10. E Abianus colocou oficiais em Edom, e todos os filhos de Edom tornaram-se sujeitados e tributados a Abianus. E Abianus voltou para sua terra, Xitim. 11. E quando ele voltou, ele renovou seu governo e construiu para si um espaçoso palácio fortificado para uma residência real, e reinou de forma segura sobre os filhos de Xitim e sobre Edom. 12. Naqueles dias, depois dos filhos de Israel tinha afugentado todos os cananeus e os amorreus, Josué já estava velho e avançado em anos. 13. E Deus disse a Josué: estás velho, avançado em vida, e uma grande parte da terra falta a ser possuída. 14. Agora, pois, divide esta terra por heranças 9 tribos e a meia tribo de Manassés. E Josué se levantou e fez como Deus tinha falado com ele. 15. E ele dividiu toda a terra para as tribos de Israel como uma herança de acordo com as suas divisões. 16. Mas a tribo de Levi não deu herança. As ofertas de Deus são a sua herança, como Deus tinha falado a eles pela mão de Moisés. 17. E Josué deu o monte Hebron a Caleb, filho de Efoné, uma porção acima de seus irmãos, como Deus tinha dito por Moisés. 18. Portanto Hebron ficou como herança para Caleb e seus filhos até hoje. 19. E Josué dividiu toda a terra por lotes para toda Israel por herança, como o Senhor tinha lhe ordenado. 20. E os filhos de Israel deram aos levitas cidades a partir de sua própria herança, e arrabaldes para seu gado, e propriedades, como Deus tinha ordenado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel, e repartiram a terra por sorteios, se grande ou pequeno. 21. E eles foram para herdar a terra de acordo com os seus limites, e os filhos de Israel deram a Josué, filho de Nun, uma herança entre eles. 22. Pela palavra de Deus eles deram-lhe a cidade que ele exigiu, em Timnat-Serache, região montanhosa de Efraim, e ele construiu a cidade e habitou nela. 23. Estas são as heranças que o Lazer, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais das tribos em porções para os filhos de Israel por lotes em Shilo, diante de Deus, à porta da tenda, tabernáculo, e cessaram a divisão da terra. 24. E o Senhor deu a terra aos israelitas, e eles a possuíram como Deus tinha falado com eles, e como Deus tinha jurado a seus antepassados. 25. E Deus deu para os israelitas descanso de todos os seus inimigos ao redor deles, e nenhum homem se levantou contra eles, e Deus lhes entregou todos os seus inimigos em suas mãos, e nada falhou das coisas boas que Deus tinha falado aos filhos de Israel. Sim, Deus realizou cada coisa. 26. E Josué chamou a todos os filhos de Israel e os abençoou, e ordenou-os a servir a Deus. E ele depois os despediu, e foram cada um para sua cidade, e cada um a sua herança. 27. E os filhos de Israel serviram a Deus todos os dias de Josué, e Deus deu-lhes repouso de todos em torno deles,
e eles habitaram nas suas cidades de forma segura. 28. E aconteceu que naqueles dias que Abianus, rei de Chitim, morreu no 38º ano de seu reinado, que é o 7º ano de seu reinado sobre Edom, e o sepultaram no seu lugar que ele havia construído para si mesmo. E Latinus reinou em seu lugar 50 anos. 29. E durante o seu reinado, ele trouxe um exército, e ele foi e lutou contra os habitantes de Britânia e Quernania, os filhos de Ulisa, filho de Yavã, Grécia, e ele prevaleceu sobre eles e os fez tributados. 30. Ele, então, ouviu dizer que Edom havia se revoltado de debaixo da mão de Chitim, e Latinus foi para eles e os feriu e os sujeitou, e colocou-os sob a mão dos filhos de Chitim, e Edom se tornou um reino com os filhos de Chitim todos os dias. 31. E por muitos anos, não havia rei em Edom, e seu governo foi com os filhos de Chitim e seu rei. 32. E foi no ano 26º após os filhos de Israel terem passado o Jordão, que é o 66º ano após os filhos de Israel partirem de Egito, que Josué ficou velho, avançado em anos, sendo 108 anos de idade naqueles dias. 33. E Josué chamou a toda Israel, aos seus anciãos, seus juízes e oficiais, depois que Deus tinha dado a todos os israelitas o resto de todos os seus inimigos em redor. E Josué disse aos anciãos de Israel, e aos seus juízes: Eis que eu estou velho, avançado em anos, e que vocês já viram o que Deus tem feito para todas as nações que afastaram-se diante de vós, pois foi Deus que tem lutado por vocês. 34. Agora, pois, esforcem-se, e mantenham-se a fazer todas as palavras da lei de Moisés, não se desviem para a direita ou para a esquerda, e não se misturem com as nações que são deixadas na terra. Nem fareis menção dos nomes de seus ídolos e falsos criadores, mas vocês devem abrir caminho ao seu Elim, como vocês têm feito até hoje. 35. E Josué muito exortou os filhos de Israel para servir a Deus todos os seus dias. 36. E toda Israel disse: Nós serviremos a Deus, nosso Senhor, todos os nossos dias, nós e nossos filhos, e os filhos de nossos filhos, e nossa descendência para sempre. 37. E Josué fez uma aliança com o povo, naquele dia, e despediu os filhos de Israel, e foram cada um para sua herança e para sua cidade. 38. E foi naqueles dias, quando os filhos de Israel estavam habitando em segurança nas suas cidades, que eles enterraram os caixões das tribos de seus antepassados, que tinham trazido de Egito, cada homem na herança de seus filhos. Os 12 filhos de Jacó enterraram os filhos de Israel, cada homem na posse de seus filhos. 39. E estes são os nomes das cidades onde eles enterraram os 12 filhos de Jacó, os quais os filhos de Israel tinham trazido de Egito. 40. E sepultaram Ruben e Gad e Adaine, em Romia, que Moisés tinha dado aos seus filhos. 41. E Simeão e Levi foram enterrados na cidade de Malda, que ele tinha dado aos filhos de Simeão, e o subúrbio da cidade foi para os filhos de Levi. 42. E Judá foi enterrado na cidade de Beniamim oposta a Beit-Leque em casa do pão Belém. 43. E os ossos de Issacar e Zebulon foram enterrados em Sidom, na parte que caiu para seus filhos. 44. E Dan foi sepultado na cidade de seus filhos em Estaú, e Naftali e Aser eles sepultaram em Kadesh Naftali, cada um no seu lugar que ele tinha dado a seus filhos. 45. E os ossos de José foram enterrados em Shechem, Siquém, na parte do campo que Jacó comprou de Amor, e que se foi para José por herança. 46. E sepultaram Beniamim em Shulem, Jerusalém, oposto ao Jebuseu, o que foi dado aos filhos de Beniamim. Os filhos de Israel enterraram seus pais cada homem na cidade de seus filhos. 47. E, no final de 2 anos, Josué, filho de Num, morreu, com 110 anos de idade, e o tempo que Josué julgou a Israel foi 28 anos, e Israel serviu a Deus todos os dias da sua vida. 48. E os outros assuntos de Josué e suas batalhas e suas reprovações com a qual ele reprovou Israel, e tudo que ele lhes havia ordenado, e os nomes das cidades que os filhos de Israel possuíram em seus dias, eis que estão escritos no livro das palavras de Josué para os filhos de Israel, e no livro das guerras de Deus, que Moisés e Josué e os filhos de Israel escreveram. 49. E os filhos de Israel enterraram Josué na fronteira da sua herança, em Timnat-Serache, que foi dada a ele no monte Efraim. 50. E o Lazer, filho de Arão morreu naqueles dias,
e os sepultaram em uma colina que pertence a Finéas, seu filho, que lhe fora dado na montanha de Efraim. Capítulo 91. O tempo dos juízes. Naquele tempo, após a morte de Josué, os filhos dos cananeus estavam ainda na terra, e os israelitas resolveram expulsá-los. 2. E os filhos de Israel perguntaram a Deus, dizendo: quem deve ir primeiro de nós aos cananeus para pelejar contra eles? E Deus disse: Judá subirá. 3. E os filhos de Judá disseram a Simeão: sobe conosco ao nosso lote, e vamos lutar contra os cananeus, e nós também vamos subir com vocês, em seu lote. Então os filhos de Simeão partiram com os filhos de Judá. 4. E os filhos de Judá subiram e lutaram contra os cananeus. Assim Deus entregou os cananeus nas mãos dos filhos de Judá, e feriram-nos em Bezeque, 10.000 homens. 5. E eles lutaram com Adoni-Bezeque, em Bezeque, e ele fugiu de diante deles. E eles perseguiram-no, e pegaram-no, e eles se apoderaram dele e cortaram-lhe os polegares e os dedos grandes dos pés. 6. E disse Adoni-Bezeque: 3 príncipes e 10 reis com os polegares e dedos grandes dos pés cortados, comiam sobras debaixo da minha mesa. Como eu fiz, assim o Senhor requereu de mim. E eles o trouxeram a Sholem e ele morreu lá. 7. E os filhos de Simeão foram com os filhos de Judá, e feriram aos cananeus ao fio da espada. 8. E Deus estava com os filhos de Judá, e eles tomaram a montanha. E os filhos de José subiram para Boaiú, Betel, o mesmo é a luz, e Deus estava com eles. 9. E os filhos de José espiaram Boaiú, Betel, e os vigias viram um homem saindo da cidade, e agarrando-o lhe disseram: mostra-nos agora a entrada da cidade e vamos mostrar bondade a ti. 10. E que o homem lhes mostrou a entrada da cidade, e os filhos de José vieram e feriram a cidade com o fio da espada. 11. E o homem com sua família foram mandados embora, e eles foram para os hititas, e ele edificou uma cidade, e ele chamou seu nome Luz, pois que todos os israelitas habitaram nas suas cidades, e os filhos de Israel habitaram nas suas cidades. E os filhos de Israel serviram a Deus todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos, que tinham aumentado os seus dias depois de Josué, e viam a grande obra de Deus, que ele realizou para Israel. 12. E os anciãos julgaram a Israel após a morte de Josué de 17 anos. 13. E todos os anciãos também lutaram nas batalhas de Israel contra os cananeus, e Deus expulsou os cananeus de diante dos filhos de Israel, a fim de colocar os israelitas em sua terra. 14. E ele cumpriu todas as palavras que ele tinha falado com Abraão, a Isaque e Jacó, e do juramento que ele havia jurado, para dar a eles e a seus filhos, a terra dos cananeus. 15. E Deus deu aos filhos de Israel toda a terra de Canaã, como ele havia jurado a seus antepassados, e Deus lhes deu repouso daqueles ao seu redor, e os filhos de Israel habitaram nas suas cidades de forma segura. 16. Bendito seja Deus para sempre. Anão. Amém. E Anão. Amém. 17. Fortaleçam-se a vós mesmos, e que os corações de todos vocês que confiam em Deus seja de boa coragem. Nota: lembramos que as incoerências relativas aos anos passados por Israel no Egito em relação ao número de anos aqui descrito, poderá ter a ver com a diferença de traduções do conceito hebraico de ano relativamente à tradução atual do livro de Êxodo. Para melhor compreensão, recomenda-se a investigação sobre o significado de ano no hebraico ao longo da história. Fim.